O Eufrates é um dos rios mais impressionantes do mundo, com uma extensão que vai da Turquia até a Síria e depois passando pelo Iraque. Este longo trecho de rio tem sido a principal fonte de água da região há mais de 10 mil anos. No entanto, atualmente, uma seca sem precedentes está afetando a vida de milhões de pessoas, pois essa principal fonte de água da região está na iminência de secar completamente. Contudo, muitos acreditam que o Eufrates está secando. Não é uma surpresa, pois tal acontecimento já havia sido previsto em uma profecia assustadora contida no livro de Apocalipse da Bíblia. Cientistas têm observado e estudado essa anomalia em busca de respostas, mas enquanto conduziam sua pesquisa, descobertas misteriosas foram feitas debaixo do leito seco do rio Eufrates. Quer saber mais? Então continue assistindo esse vídeo, que você ficará por dentro de tudo isso. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Conhecimentos do Mundo. Antes de continuarmos, 98% das pessoas que assistem o canal e curtem os nossos vídeos não são inscritas. Então, não espera até o final do vídeo para deixar o seu like e ativar o sininho. Isso ajuda demais a nossa equipe. No vídeo de hoje você irá conhecer o que está acontecendo no rio Eufrates e as descobertas realizadas a partir dessa anomalia. Tá curioso? Então vem comigo e continue assistindo esse vídeo. O rio Eufrates é um dos rios mais longos e importantes da Ásia. Junto ao rio Tigre, delimita a Mesopotâmia. Os 2.700 quilômetros de extensão do rio nascem no leste da Turquia. Posteriormente, flui por meio da Síria e do Iraque, se unindo ao rio Tigre na costa dos árabes, onde ambos desembocam no rio Golfo Pérsico. Mesopotâmia, que significa terra entre rios, faz alusão aos rios Tigre e Eufrates. Sobretudo, é uma região conhecida por ser um dos berços da civilização humana. As primeiras referências arqueológicas dessa região datam do 3º milênio antes de Cristo. E sem espanto, esse foi o berço de cidades como Erech, Quis e a mais conhecida de todas, a Babilônia, a qual se estendia pelas planícies alagadiças repletas de charcos e lagos e era habitada nas duas margens do rio. A rede de irrigação entre os rios mantinha a produtividade de alimentos e por esse motivo foi uma região muito disputada, sobretudo pelo Egito e Babilônia. Vale citar algumas referências bíblicas ao rio, como a passagem de Gênesis 2,14, pela qual Eufrates é descrito como um dos 4 rios que tiveram sua fonte no Éden, e no Apocalipse 9,14, 16,12, onde é referido como o local que secará quando a lança do 6º anjo cair sobre a terra. Nascendo a leste da Turquia, nas montanhas da Armênia, o rio Eufrates forma-se a partir da confluência do Eufrates Ocidental com o Oriental, através do Monte do Tauro, por cerca de 640 quilômetros de terreno montanhoso, quando passa a correr na direção sul-sudeste, cortando o território da Síria e do Iraque, para então se unir ao rio Tigre, formando a costa dos árabes, um canal de 193 quilômetros até a desembocadura no Golfo Pérsico. Em sua parte mais ocidental, possui 160 quilômetros de distância até o mar Mediterrâneo, e quando passa pela altura de Bagdá, fica a apenas 40 quilômetros de distância do rio Tigre. Por fim, quando conflui, forma uma grande represa, Jabal al-Hamar. Por conseguinte, de sua nascente, no rio Murá, até a fluência com o rio Tigre, o rio Eufrates chega a ter cerca de 2.850 quilômetros de extensão, dos quais 1.230 quilômetros estão localizados na Turquia, 710 quilômetros na Síria e 1.060 quilômetros no Iraque. Nesse ínterim, recebe as águas o rio Alcabor, as quais, junto às chuvas de inverno e do degelo das montanhas, irão constituir um rio com um fluxo de água irregular, com cheias anuais em maio, quando ocorrem as inundações na primavera. Mesmo assim, o clima desértico e o acúmulo de sal no solo arruinou o vale fértil da extensa planície fluvial, onde os cultivos de regadio, garantidos pela irrigação, principalmente na planície síria, produzem tabaco, azeitonas, grãos, tamaras, etc. Dias atuais. Após 11 anos de guerra, a situação na Síria está longe de ser resolvida.
a guerra continua a causar a maior crise de refugiados do mundo, com mais de 6 milhões de pessoas deslocadas internamente e mais de 5 milhões de pessoas vivendo em países vizinhos como refugiados, a maioria em extrema pobreza e sem água e saneamento. A crise de acesso à água, inerente a todas as guerras, só se agravou e nos últimos anos se tornou uma emergência humanitária que as alterações climáticas ameaçam acabar de forma devastadora as águas do Eufrates, o principal rio da Síria. Segundo estudos científicos realizados por meio de informações que verificam as reservas de água no mundo através dos dados que são colhidos pelos satélites da NASA, houve uma grande quantidade de água perdida no rio Eufrates e no rio Tigre. A seca, segundo os cientistas, pode se tornar cada vez mais significativa, chegando a situações extremas que podem prejudicar fortemente a população da região. Mas o que causou a redução da água desses rios tão importantes? Isso ocorreu devido ao Iraque não conseguir controlar a vazão de seus rios e a falta de infraestrutura para limpá-los, o que vem atrapalhando a recuperação do país. Quase toda a água da região vem desses dois rios tão essenciais, que depois de convergirem no chamado Chat al-Rab, finalmente desaguam no Golfo Pérsico. Em todo o caminho, esses dois funcionam como mananciais de água potável e irrigação para as fazendas, enquanto o resto do país permanece um deserto. Uma grande parte da infraestrutura é usada para a região de energia elétrica, distribuição de água e tratamento. Isso representa um grande número de represamento e de desvios ao longo de toda a calha dos rios, tornando o sistema muito delicado. O Tigre e o Eufrates nascem na Turquia e quase 71% da água que chega no Iraque vem desse país, enquanto Síria e Irã detêm os outros 10%. Desde os anos 70, a Turquia construiu pelo menos 20 barragens no Eufrates e seus afluentes, e isso inclui a represa de Ataturk, a quinta maior do mundo em geração de energia elétrica. Além disso, há represas no Tigres, que inclui a barragem Ilissu, que devido à retenção de tanta água, os residentes de Bagdá podem até atravessar o rio a pé. A Síria também construiu algumas represas no Eufrates e hoje os três países estão mantendo os rios como reféns em seus países. Com a redução da vazão natural dos rios, há uma maior concentração de poluentes e com o fluxo escasso, a água salobra do Golfo Pérsico consegue mover o rio acima, o que causa a morte de peixes e muda a microbiota do rio. Tudo isso aumenta a pressão da população em querer receber água limpa de qualidade. Porém, grande parte da infraestrutura de dessalinização e distribuição de água pré-existente foi distribuída com 3 grandes guerras devastadoras nas últimas 3 décadas. Descobertas. Apesar de tudo, recentemente o declínio dos níveis de água no lago da represa do Eufrates, no leste da Síria, revelou um grande cemitério arqueológico. Essa queda das águas do Eufrates e do Tigre nos últimos 3 anos revelou muitos sítios arqueológicos submersos nas águas dos 2 rios que atravessam a Síria, o Iraque e a Turquia. Alguns cemitérios foram encontrados na margem direita do lago, na região oeste de Raqqa, mas a margem esquerda é mais rochosa, o que dificulta a realização de trabalhos de escavação. Afirma Abdul Razak, engenheiro e ex-diretor do Departamento de Manutenção da Síria para o rio Eufrates. Assim, depois que o nível das águas do rio Eufrates baixou, muitas descobertas arqueológicas foram feitas. Uma delas foi na cidade de Aná, na província de Anbar, localizada no oeste do Iraque. Viu o surgimento de locais históricos e antigos, incluindo as prisões e o cemitério da cidade de Taubes, que remonta à época antes de Cristo. Outra descoberta foi feita pelo Departamento de Antiguidades de Dohuk, na região do Kurdistão do Iraque. Lá encontraram uma cidade do Império Mitanni, datada de 3.400 anos, que surgiu quando as águas da bacia do rio Tigre recuaram. Existem centenas de cidades e localidades históricas no Iraque, bem como um grande número de áreas atingidas sob a água ou no solo que ainda não foram descobertas. Mohamed Jassim, um arqueólogo iraniano, relatou o surgimento de pelo menos 80 sítios históricos devido à diminuição do nível da água do rio Eufrates. E aí,
Será que a profecia de Apocalipse 16:12 está se cumprindo? Uai, seu app de vídeos curtos.